Vamos lá, galera, mais uma videoaula para vocês hoje. Segunda Guerra Mundial, Brasil na Segunda Guerra Mundial. Para quem não me conhece, é o professor Gabriel Spinelli, canal História em Alta. Aproveita e deixa um like aí, assina o canal, acompanha, sempre vai ter videoaula para vocês. O Brasil, antes da gente falar da Segunda Guerra Mundial, o Brasil também esteve na Primeira Guerra Mundial. Tivemos médicos, tivemos enfermeiros, tivemos também motoristas, na Primeira Guerra Mundial, só que foram só 400 soldados, não teve muita participação, então a galera meio que deixou isso passar pela história. Já na Segunda Guerra Mundial a história é bem diferente, para a gente entender mais ou menos como que acontece que Getúlio Vargas é nosso presidente, e todo mundo sabe aí, tem a videoaula aí, a Era Vargas, para quem não sabe ainda, corre no canal, vai lá, Era Vargas, veja, desafio a Era Vargas em 6 minutos, 6 minutos eu expliquei para vocês o que é Era Vargas. Mas, para a gente entender o contexto da Segunda Guerra Mundial, Vargas assume em 1930 por um golpe de Estado. Até 34 ali rola a Revolução Constitucionalista em 32, Vargas aproveita as suas artimanhas com o exército. Em 34 ele declara o Estado de Direito Democrático do Brasil, é eleito. Em 34 e 37 ele dá o golpe de Estado, que é novamente ir contra a Constituição e instaura a ditadura militar, a ditadura varguista. Esse contexto, eu estou falando para vocês pelo seguinte, a gente está falando de Segunda Guerra Mundial e tem dois grandes líderes na Segunda Guerra Mundial que são Hitler e Mussolini, nazismo e fascismo. E se a gente for olhar a ideologia aí de como era governado o Brasil na era Vargas, nacionalismo e tudo mais, Vargas tem muitas características do fascismo e do nazismo. Ele era considerado fascista aqui no Brasil. Aí o pessoal me pergunta, pô professor, mas se Vargas tinha características fascistas e nazistas, por que ele lutou contra a Alemanha? E aí que a gente vai entender melhor como se deu a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Acontece da seguinte forma, primeiro, nós estamos no continente americano, consequentemente mais próximo dos Estados Unidos do que da Alemanha. Segundo, nós temos relações comerciais com Inglaterra, França e Estados Unidos, muito mais do que com a Alemanha. Segundo passo. Terceiro, quando começa a Segunda Guerra Mundial, o Brasil é meio que pressionado pelos países aliados, Inglaterra, França, o próprio Estados Unidos, a contribuir. E como que o Brasil vai contribuir? Da mesma forma que os Estados Unidos contribuiu na primeira, vocês se lembram? Que vendia lá armamentos e tudo mais. Então, o Brasil fornecia principalmente mantimentos às tropas inglesas, às tropas americanas lá na Segunda Guerra Mundial. O que acontece é que em 1942, Vargas de fato assume para o mundo que o Brasil entra em guerra com a Alemanha, o Brasil agora vai fazer parte da guerra. O engraçado é, de 42 até o Brasil entrar de fato na guerra, levou 2 anos, gente, 2 anos. E assim, de 42 até 44, quando o Brasil de fato entra, é quando o governo Vargas mandou muita mercadoria, mandou muito alimento, muita roupa, muito tudo lá para a Inglaterra, via oceano. E aí, como demorou tanto tempo para o Brasil de fato entrar com o exército na guerra, o pessoal aqui no Brasil tirava sarro, dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o exército brasileiro ir para os campos de batalha, na Segunda Guerra Mundial. E aí acontece que a Alemanha, existem teorias de que não foram os alemães, mas enfim, afundam-se navios brasileiros, dão a autoria desses bombardeamentos aos alemães, como se o Brasil agora perde mercadoria, perde pessoas, isso é pior, perde tripulantes, e quando há esse bombardeamento aos navios brasileiros, aí sim a força expedicionária brasileira vai para a Segunda Guerra Mundial. A cobra fumou. E aí, para quem não conhece, vai ter aqui depois para vocês o símbolozinho da FEB, Força Expedicionária Brasileira, é uma cobra fumando. Mostrar para os brasileiros e para o resto do mundo, o Brasil não está de brincadeira, nós entramos na guerra para valer. E ele entra de fato para valer, são 25 mil soldados que vão, não é muita coisa, mas são 25 mil soldados, sangue nos olhos, os caras vão para botar o terror.
chega com os pés nas costas, né? Como se costuma dizer, voadora no peito aí. O Brasil chegou arrebentando geral. Tomou lá Monte Castelo, que era uma cidade uma cidade chave para o exército alemão manter suas forças ali no sul da Itália. O Brasil chega geral detonando tudo. Montese também, uma outra cidade italiana que os bombardeiros, os aviões brasileiros, né, a nossa aviação brasileira contribuiu muito para retomar Montese, para tomar Monte Castelo, e graças à chegada do exército brasileiro lá na Itália, no sul da Itália, é que começa, e aí quem não viu também, tem um videozinho sobre a Segunda Guerra Mundial, começa aquele jogo de gato e rato. O grupo dos aliados aqui começa a empurrar o pessoal da Alemanha, do nazismo, lá para o próprio território, e em contrapartida o grupo socialista lá da União Soviética começa também a massacrar aqui o exército alemão. Graças à chegada do exército brasileiro, e aí o pessoal fala, mas dia D, os Estados Unidos chegou botando para quebrar. Sem o Brasil, os Estados Unidos não tinha essa força toda não, meu parceiro. O Brasil chegou botando para quebrar, foi lá, invadiu, tomou Montese, tomou Monte Castelo, ajudou a encurralar, e aí começa o jogo de gato e rato, capitalismo e socialismo aqui, empurrando, pum, acaba o Terceiro Reich, acaba a Segunda Guerra Mundial. Ficamos por aqui, Gabriel Spinelli, canal História em Alta. Quem curtiu, dá um like, curta, comente, compartilhe, divulgue. E a galera da Feira do Saber 2017 é pra vocês. Grande abraço, a gente se vê. Fui!